É, hora do Mão. Uma garotinha precisa passar por um difícil desafio para poder virar a aprendiz da grande maga. A garotinha indefesa é perseguida na neve, com os pés sangrando enquanto ela corre por sua vida. Ela está apavorada, e faz de tudo para se salvar, sem acreditar que depois de sobreviver a tantas surras e maus tratos ela acabaria assim. Então, a fera finalmente lhe alcança, e algo inesperado acontece. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Por favor diga o feitiço Rose, e espero que aproveite. A história começa nas montanhas nevadas do inverno. Uma coruja está sentada no galho de um pinheiro, olhando para baixo, para uma garota caminhando entre as montanhas na neve. A garota não está vestida para o clima, usando apenas um vestido grosso, e ela não tem um chapéu na cabeça nem luvas nas mãos, mas está determinada. Então ela avança, e nem a neve a impede. As noites do inverno de Josian são frias e estão cheias de perigos. A garota abre caminho pelo matagal e pelas rochas cobertas de neve, mas ela está sendo observada por animais selvagens e pode se tornar presa deles a qualquer minuto. Ela para por um tempo, pensando que essa é uma missão idiota, já que ninguém em sã consciência caçaria lebres no meio do inverno. A garota continua seu caminho, usando sandálias de vime nos pés, mas esses sapatos são para passeios de verão, e não para uma caçada na neve. Seus pés já estão cobertos de feridas e abrasões, além de estar com muito frio. De repente, a garota escorregou e caiu na neve gelada. Ela está toda ferida, com seu vestido pobre remendado, coberto de traços de sangue. Ela faz um esforço para se levantar, se recusando a desistir ou a recuar por causa do clima. A garota precisa alcançar seu objetivo a todo custo. Então ela reúne suas forças para se levantar, mas quando ela levanta a cabeça e olha para frente, ela vê algo terrível. O sangue congela em suas veias, enquanto que bem na frente da garotinha assustada está um enorme tigre. O animal feroz olha atentamente para a pequena garota e completamente indefesa. Ela está ensanguentada, totalmente desamparada na neve fria, e parece um belo pedaço de carne, uma presa perfeita para um formidável predador faminto durante o longo e difícil inverno. A garota olha para as presas afiadas que saem da boca do tigre como se estivesse hipnotizada. Ela pensa que para a crueldade animal, não tem diferença sobre quem será a vítima. Pode ser um velho de cabelos grisalhos ou uma criança indefesa, no fim é a fome quem decide tudo. A garota olha para a boca do tigre, então ela tenta pedir ajuda, mas as palavras congelam com o medo. Ela percebe que tem apenas momentos de vida, mas não quer morrer em vão. De repente o momento da verdade chegou. O tigre deu um salto final e agarrou a garota, e ela nem teve tempo de sentir nada. Tudo o que restou na neve foram flocos de gelo vermelho de sangue congelado, e a garota se tornou mais uma presa do predador da montanha. Mas de repente, ela abre os olhos e vê um vulto em cima dela. Ela pensa que acima dela está sua mãe, que quer cuidar dela. Ela está deitada na cama, enquanto recupera a consciência aos poucos. Então, alguém coloca a mão em sua testa para verificar sua temperatura, e esse toque gentil agrada muito ela. Ela não quer que a pessoa retire a mão de sua testa, então segura a mão do estranho carinhoso. Finalmente, a garota recobra os sentidos. Ela está machucada, mas suas feridas foram tratadas e enfaixadas habilmente. Ela abre os olhos para olhar ao redor e perceber onde está, e de repente vê um rosto desconhecido sorrindo. Era o rosto de um homem gentil, mas ela ainda fica assustada, enquanto não entende onde está. De repente, ela saltou da cama, gritando de medo e surpresa. Ela quer entender o que está acontecendo ali, mas o estranho se apressou em acalmar ela, explicando que ela deveria ter mais cuidado. As feridas dela ainda não cicatrizaram, então movimentos bruscos podem ser muito perigosos para ela. Ela se acalmou um pouco e olhou ao redor. Ela está em um quarto ricamente decorado com móveis caros, o que não é normal para ela, que fica muito surpresa. Ela imagina que ainda está dormindo, mas o menino que cuida da garota se vira e diz que ela está acordada. Ela finalmente recuperou os sentidos, e o menino está muito feliz com isso. Ela olha nos olhos bondosos dele, e o garoto inspira confiança na garotinha assustada. Ela pergunta quem ele era, então o menino responde que seu nome é Noah, e ele é o aprendiz de uma arquimaga chamada Cássia. O menino está feliz que sua protegida esteja viva e se recuperando rapidamente. A garota continua observando Noah com cuidado, e nota que ele está vestido com roupas caras e de alta qualidade, o que sugere que o menino é um aristocrata. As mãos de Noah são delicadas e macias, então o trabalho físico árduo é algo estranho para elas. Noah colocou a mão na testa dela para medir sua temperatura, colocando a mão na sua testa também para comparar a sensação. A garota não parecia ter febre, o que deixou Noah muito feliz, enquanto afixou seu olhar na mão do menino. De repente, a garota caiu no chão, se ajoelhou e começou a pedir desculpas a Noah. Ela confessa que olhou para o jovem mestre por muito tempo, mas não queria ser punida por isso. O menino ficou completamente chocado e sem saber o que dizer. Então Noah disse à garota para se acalmar e parar com o chilique. Ele colocou a menina na cama, explicando que ele não é o mestre naquela casa.
A garota está na casa da arquimaga Cássia agora, e ela não está ameaçada por nada, então ninguém vai machucá-la ali. Ela perguntou ao menino se poderia voltar para sua casa em Joseon, mas depois dessa pergunta, a pequena garota percebeu que seria melhor não voltar para lá, já que uma vida muito ruim a esperava. Ela ficou quieta por um tempo e depois olhou para seus pés feridos e cuidadosamente enfaixados, se perguntando como ela conseguiu sobreviver nas montanhas depois de ser atacada por um tigre sanguinário. A garota se lembrou dos últimos momentos antes de perder a consciência, ainda durante o ataque do tigre. Então, um frio percorreu sua pele, e ela tem certeza do que aconteceu naquela noite. De repente, uma mulher jovem e bonita entrou no quarto. Ela olhou para a garota e se virou para Noah. A garota perguntou a Noah por que ele trouxe uma pessoa de outro mundo para sua casa. Essa mulher é a dona da casa, Cássia, e ela é a arquimaga. Cássia ficou chateada ao ver a meninal, já que visitantes de outro mundo podem trazer muitos problemas. Mas Noah cumprimentou sua senhora e disse a Cássia que ela estava entendendo mal a situação. A feiticeira olhou novamente para a garota e hesitou. O menino se voltou para a maga e disse que a garota tinha feridas terríveis. Noah não podia deixá-la em apuros e decidiu ajudar a garota. Cássia olhou cuidadosamente para a garota e seu aprendiz. Ela pensou por um momento e tomou sua decisão, e em uma semana, a feiticeira enviaria a garota de volta ao seu mundo, e tudo deveria estar em seu devido lugar. A garota ouviu as palavras de Cássia, mas não esperava que ela fosse tão rígida, e ela não quer voltar para sua casa em Joseon. Ela só tem lembranças ruins de sua terra natal, então ela tentou protestar contra a decisão, mas Cássia disse que um estudante em sua casa já era suficiente para ela. A feiticeira saiu do quarto e chamou Noah para segui-la. A menina ficou muito chateada com o comportamento da feiticeira, enquanto Noah olhava para sua senhora, sem saber como defender a menina. Ele sente muita pena da garota, já que ela está machucada e ainda muito fraca. Mas a garota não perde a esperança. Ela apela mais uma vez à feiticeira por ajuda, perguntando se é tão difícil para uma mulher tão bonita e forte proteger uma garota indefesa. Mas Cássia respondeu que não entendia por que precisava fazer isso. A menina respondeu que se voltasse para seu mundo acabaria mal. No seu mundo ela é uma escrava, e deve caçar nas montanhas durante o inverno para sobreviver. Se ela não pegar caça, seus senhores a espancam até deixá-la em carne viva. Então, ela olhou nos olhos de Cássia e gritou que não queria voltar para sua vida passada. Ela achou que seria melhor morrer que viver como vivia em Joseon. Noah também defendeu a garota pedindo à sua mentora que ela cuidasse dela. Mas Cássia decide negar, dizendo que não dirige um orfanato para órfãos e desabrigados, pois sua casa é onde se estuda magia, e não onde se criam crianças carentes. Então ela ouviu as palavras de Cássia, e respondeu que ela estava disposta a estudar magia se pudesse ficar na casa. A garota caiu de joelhos diante da jovem feiticeira, e ela disse que queria viver ali, pois a morte a esperava em casa, seja através de espancamentos insuportáveis e cruéis, ou nas mandíbulas do tigre sanguinário que vive nas montanhas. Cássia ouviu a menina e pensou um pouco, ficando um pouco envergonhada. Talvez a misericórdia tenha batido em seu coração. Ela pareceu hesitar, olhando para a garota persistente, então sentiu muita pena dela. Ela foi inundada de memórias do passado, e a garotinha lhe lembra de uma pessoa do passado. A menina insiste em seu ponto de vista, dizendo que dessa vez ela não desistirá e sobreviverá a qualquer custo, dizendo que não tem retorno ao mundo passado para ela. Ela quer convencer a jovem mestra, e nesse momento, Cássia se lembrou de uma jovem de cabelos negros. A garota das suas memórias está muito animada, e fala sobre como a magia é bonita. A garota continua observando atentamente a arquimaga, esperando por sua resposta. O rosto de Cássia mudou, distorcido por uma careta de dor, e gotas de suor apareceram na testa da jovem feiticeira. Essas memórias eram muito desagradáveis para ela. O garoto fica preocupado, e comenta que sua mestra não parece bem, então Cássia recuperou os sentidos, e olhou para a garota de novo. Mas ela declara que não mudaria sua decisão, e em uma semana a garota deve deixar a propriedade da jovem. A feiticeira se dirigiu à saída do quarto, mas a garota disse que estava disposta a fazer qualquer tarefa para ela para poder ficar em sua propriedade. Ela perguntou à garota se ela tinha certeza disso, mas a menina garantiu que seria capaz de fazer tudo o que fosse necessário, já que ela estava muito machucada e ferida. Cássia pensou em um teste para a garota, mas Noah percebeu isso, então o menino se voltou para sua mestra lhe pedindo para não testar a garota, já que ela ainda estava muito fraca. Mas a garotinha corajosa interveio e disse que estava pronta para cumprir qualquer tarefa e fazer qualquer trabalho. Ela acrescentou que poderia fazer qualquer coisa, contanto que lhe fosse ensinada a verdadeira magia. A feiticeira parou e pensou por um momento, então ela decidiu transformar sua raiva em misericórdia. Cássia permitiria que ela ficasse em sua propriedade, mas para isso, ela deve passar por um teste difícil. Então Cássia se voltou para ela e começou sua história. Dentro dos limites de sua propriedade, o tempo está sempre bom. Chuva e neve aparecem aqui apenas se for da vontade dela.
Mas fora da propriedade de Cássia, existe uma floresta estranha e assustadora, habitada por animais misteriosos e plantas mágicas, e o poder mágico da feiticeira não se estende ao território dessa floresta. Cássia explica que é ela quem impede a Floresta Negra de crescer, já que a floresta parou seu crescimento na fronteira da propriedade da feiticeira, o que requer grande habilidade e bons conhecimentos de feitiçaria. A menina chamada Rose olhou para Cássia confusa, sem entender por que a feiticeira estava lhe contando tudo isso, e algumas suposições começaram a aparecer na mente da garota. A feiticeira fez uma pausa, e depois olhou para a garota de novo. Cássia disse que precisava de algo muito importante para fortalecer a magia dentro da propriedade, já que a Floresta Negra não deve se espalhar ainda mais. No interior da Floresta Negra, tem uma flor mágica chamada Sino de Seda, que é perfeita para estabilizar a magia dentro da propriedade e criar uma camada extra de proteção contra as forças das trevas. Essa flor é guardada pelo espírito do vento. As folhas e flores do Sino de Seda são muito delicadas, quando o vento sopra, elas emitem um som longo e cintilante. Ela quer obter essa flor mágica para fortalecer sua magia e afastar convidados indesejados. Então, Cássia diz à garota que ela deve conseguir o Sino de Seda a qualquer custo, e ninguém pode ajudar a garota nessa difícil empreitada. A Floresta Negra está cheia de perigos mortais e surpresas, mas a garota corajosa não se assustou com essas palavras. Então, ela reuniu toda a sua força de vontade e respondeu que ela estava pronta para passar por esse difícil teste e conseguir o Sino de Seda, mas em troca, se ela conseguisse ela deveria lhe ensinar a arte da magia. Cássia respondeu que estava disposta a ensiná-la magia para ela, mas apenas se o Sino de Seda fosse entregue. Caso contrário, a garota estaria em grandes apuros, mesmo se ela voltar viva da Floresta Negra. A feiticeira sorriu estranhamente e lançou um feitiço. De repente, a garota tinha uma lâmpada em suas mãos que ajudaria a iluminar o caminho na Floresta Negra. Isso é uma coisa muito útil em um lugar onde reina a escuridão impenetrável. A garota ficou muito surpresa ao encontrar a lâmpada em suas mãos. Cássia entregou à garota uma capa vermelha, lhe desejou boa sorte e saiu do quarto. Rose olhou para a feiticeira, e ela decidiu encontrar o Sino de Seda a todo custo. Algumas horas depois, a garota já está na Floresta Negra. Ela está vestindo uma capa vermelha e segurando a lâmpada que Cássia lhe deu. A garota está abrindo caminho por uma vegetação densa na completa escuridão, e Rose quer encontrar o Sino de Seda o mais rápido possível. Ela olha para o matagal escuro, mas não consegue encontrar nada. De repente, ela ouve um som estranho ressoando, e ela acha que ouviu o Sino de Seda tocando. A corajosa garota escuta o som misterioso de novo, e ele se repete mais uma vez. Rose tenta determinar a direção para onde precisa ir na Floresta Negra, o que é muito difícil de fazer. Depois de um tempo, parece que ela conseguiu determinar a direção correta. Agora, tudo o que falta é encontrar a flor mágica e entregá-la para a propriedade de Cássia. A garota se apressa para frente, não nota nada ao seu redor e não olha para onde pisa. De repente, uma estranha criatura brilhante aparece bem na frente da garota. O habitante desconhecido da Floresta Negra se virou para ela e disse que pelo visto o dia está muito movimentado. Essa criatura é pequena, brilhando no escuro e podendo falar, como se fosse uma fada da floresta. A garota ficou assustada com a aparição surpresa, enquanto a estranha perguntou se ela estava procurando pelo Sino de Seda. A fada da floresta explicou que esse é o seu território, e que se a garota quiser seguir em frente, precisará responder à pergunta dela primeiro. Rose ficou surpresa com isso, então permaneceu em silêncio já que não sabia o que responder à estranha. Então, a fada da floresta fez sua pergunta à garota. Ela precisa adivinhar o nome da flor que floresce por mais tempo, independentemente do início ou do fim de sua vida. A garota pensa na resposta, olhando confusa para a fada. Ela pensou por um tempo sobre a charada, e depois de alguns momentos, a garota disse que essa flor poderia ser o algodão. Mas a fada da floresta respondeu que não conhecia uma planta como o algodão. A garota não sabia o que falar, então perguntou à fada da floresta por que o algodão não cresce ali, já que é muito difundido onde ela vem. Ela explica que é uma planta bonita e útil, usada para fazer tecido. A garota se lembrou de sua terra natal e continuou sua história, explicando que quando fica fresco e quente, o algodão começa a florescer lindamente. Algum tempo depois, as flores caem, e algo branco e agradável ao toque aparece em seu lugar, e com essa substância a mãe dela faz um tecido bonito. A fada da floresta ouviu atentamente a história dela, e ficou surpresa ao descobrir que as pessoas sabem fazer tecido a partir de plantas. Ela gostou da história da garota e perguntou a Rose se ela achava que sua resposta para a charada estava correta, ou se ela tinha outras respostas. A garota olhou para a fada da floresta e pensou. Memórias de sua casa e de sua mãe voltaram à sua mente. Ela respondeu à fada que há muitas plantas bonitas e úteis no mundo, mas elas florescem em diferentes épocas do ano. E a mãe dela sempre dizia que o algodão sempre estará com a pessoa se ela estiver vestindo roupas feitas de algodão. Então Rose decidiu manter sua posição. A garota se virou para a fada e disse que a flor que vive mais tempo é o algodão, então essa é sua única resposta e não há outra. A fada da floresta olhou para a garota surpresa, e a insistência dela lhe intrigou. Ela perguntou à garota se essa era a resposta final para a charada.
A garota respondeu que não tinha nada mais em que pensar, ela já tinha dado sua resposta e não iria mudá-la. O algodão é a planta que floresce por mais tempo. A fada olhou nos olhos dela, admirando a sua perseverança e inteligência. Então, ela disse alegremente que a garota tinha passado no teste, e adivinhou corretamente a charada sobre a flor. A fada da floresta sorriu e olhou para ela, e logo ela também foi tomada por lembranças. Rose lembrou a fada de uma garota que também esteve nessa floresta escura uma vez e adivinhou suas charadas. Ela se lembrou que a garota também conseguiu resolver sua charada e passou no teste na época, e lembrou que ela tinha grande potencial na feitiçaria. Rose perguntou à fada da floresta se ela lhe daria o sino de seda, pois ela tinha passado no teste e merecia ser recompensada. Então a fada respondeu que a garota agora poderia avançar em seu território, mas ela teria que pegar a flor mágica sozinha. A fada disse à garota que não tinha necessidade de ser tão séria, e ela deveria estar feliz por ser tão esperta e corajosa. Então ela pensou um pouco e perguntou a Rose o que aconteceu com sua mãe. A garota tentou responder algo, mas depois ficou em silêncio. Para Rose, as lembranças de sua mãe eram muito pesadas e dolorosas, então a fada não insistiu em questioná-la. Ela mostrou à garota o caminho que ela deveria seguir, onde poderia encontrar o sino de seda. A garota olhou para o brilho intenso à sua frente, mas ficou parada, com medo de dar um passo à frente. A fada da floresta perguntou o que a garota tinha medo, então Rose ficou em silêncio, pensando que já tinha morrido uma vez e não queria esse destino de novo. Mas Rose reúne sua coragem, e ela decidiu que não terá mais medo de nada nessa vida, e será capaz de sobreviver a qualquer custo. Tudo o que ela precisa é ir em frente, então enfrentar o medo é necessário, seja o que for. Ela seguiu em frente decidida e estendeu a mão para as flores sagradas que a atraíram com sua beleza. Só mais um pouco e ela ia conseguir. Assim que a garota tocou as flores brilhantes, ela sentiu uma energia incomum. Então, Rose fechou os olhos sem entender o que estava acontecendo, sendo levada para algum lugar por uma energia mágica. Pouco depois, o brilho intenso desapareceu, e Rose recuperou os sentidos abrindo os olhos. Ela viu uma cena incrível que não cabia em sua mente, e a garota viu que de repente, se encontrava em um lugar hipnotizante. Uma árvore enorme estava crescendo à sua frente, emitindo uma luz agradável. Tem uma poderosa energia mágica emanando da árvore, e ela nota que a árvore tem a ver com o sino de seda, e ela ainda tem que lidar com isso. Rose percebe que está em uma grande clareira. Na sua frente tem um riacho estreito e claro que deve ser atravessado para alcançar a enorme árvore. A garota olha para frente e tenta descobrir o que deve fazer. Ela fica perplexa olhando para a árvore gigante, em um estado de choque. Há poucos momentos ela estava conversando com uma fada da floresta numa escuridão impenetrável, e agora ela está em uma clareira cheia de luz solar, com uma lanterna inútil em suas mãos. Tem muita luz brilhante e quente ao redor dela, e a garota está muito surpresa com a mudança repentina do ambiente. Mas por outro lado, Rose realmente gosta do que ela está vendo. Ela olhou para a fada da floresta que está ao seu lado, percebendo que ela não desapareceu, o que agradou muito Rose. Ela admira o jardim de flores, mas a fada da floresta disse que elas precisam se apressar, e apontou que o sino de seda está na árvore. É preciso fazer só um pouco mais de esforço e ele estará nas mãos dela. A fada olhou para a garota surpresa e disse que ela precisava escalar a enorme árvore para conseguir o sino de seda. Ela precisa pensar cuidadosamente, já que é uma empreitada perigosa. Rose olhou com horror para o enorme desafio, e a árvore gigante parecia perfurar o céu com seu tamanho. Seria muito difícil escalar uma árvore dessas, especialmente para uma garota pequena. A fada da floresta olhou cuidadosamente para ela, e explicou que ela era um espírito do ar, então poderia ajudar ela a escalar a árvore. A garota olhou para ela surpresa, e o espírito do ar lançou um feitiço e o soprou nela. Rose se levantou do chão instantaneamente, e as correntes de ar a pegaram e a ergueram a uma grande altura. A garota ficou muito assustada com isso, e Rose flutua enquanto a corrente de ar a leva para cada vez mais alto. O tronco da árvore é trançado com espinhos afiados, e ela quase se machucou com eles. Ela caiu deitada no chão, e a fada da floresta interrompeu seu feitiço para que a garota não se machucasse nos espinhos venenosos. Ela passou do rio, mas ainda precisa de um plano para escalar a enorme árvore e conseguir o sino de seda. A fada da floresta disse que os espinhos continham um veneno perigoso, e se ela se espetar com os espinhos, o veneno levará 3 horas para ser expelido do corpo dela. Esse é um processo doloroso e muito perigoso. Rose pensou que o tronco da árvore está cheio desses espinhos, e pensou em uma maneira de contornar eles para conseguir o sino de seda. A garota tirou sua capa vermelha decidida, já que atrapalharia enquanto escalasse a árvore. Rose está determinada a alcançar seu objetivo, e sem a capa, ela poderá evitar todos os espinhos venenosos. Rose tocou cuidadosamente os espinhos afiados no tronco da árvore e pensou que não tinha mais escolha, mas diz para si mesma que morrer pelos espinhos em um jardim mágico não é pior que morrer em casa por causa de uma surra severa. A garota examina atentamente a videira afiada e perigosa que envolve o tronco da árvore. Para subir, ela deve evitar os grandes espinhos, cheios de veneno mortal que pode matar instantaneamente.
Por um momento, a garota ficou muito assustada de novo, mas conseguiu reunir sua vontade, e ela fica cheia de determinação e coragem. A garota precisa conseguir o sino de seda a todo custo, ou ela terá que voltar para Joseon. Então ela reuniu suas forças e procurou cuidadosamente um ponto na videira espinhosa onde não tinha espinhos. Rose fez um esforço e conseguiu subir um pouco no tronco da árvore alta. Talvez ela pudesse escalar até o topo, mas seria uma escalada perigosa. Vários minutos longos e exaustivos se passaram. Rose fez a escalada mortal pela árvore. Mais um pequeno esforço e o topo será conquistado pela corajosa garota. Finalmente, a pequena garota alcançou um lugar seguro na árvore, onde há uma bifurcação de vários galhos grossos. A etapa mais difícil de escalar a árvore acabou, e ela gastou muito esforço para chegar até esse ponto. Ela se deitou de bruços para descansar um pouco e se recuperar. As mãos dela estão arranhadas pelos espinhos afiados e sangram, mas ela não vai desistir. Ela tem um objetivo e vai alcançá-lo a qualquer custo, e ela declara que o sino de seda será extraído e entregue a Cássia. Rose está feliz por ter chegado ao topo da árvore. A garota está genuinamente feliz por ter conseguido superar não apenas os espinhos afiados, mas também seu medo. Agora, o sino de seda está bastante perto. Depois de alguns momentos, a garota conseguiu descansar um pouco e se recuperar. Ela olhou para cima e viu uma cena inesperada, e um menino está sentado na sua frente, inclinado sobre o sino de seda. Ele quer arrancá-lo, e Rose não esperava ver ninguém aqui. Ela se pergunta se alguém a venceu, e ainda não acredita nos seus olhos. Ela gastou todas as suas forças para chegar até onde chegou e pegar o sino de seda, mas alguém já está lá e quer a flor para si. O menino também não esperava ver ninguém perto do topo da enorme árvore. Ele está vestido como um aristocrata, e dá para perceber pela aparência dele que ele é de uma família rica. O garoto perguntou quem era ela, mas ela não respondeu nada. Rose pensou que não daria o sino de seda para ninguém, e acha que Flor Mágica deve ser protegida desse menino. Então a garota atacou ele para pegar o sino de seda para si mesma, já que não tem chances dela voltar para a mansão de Cássia de mãos vazias. O menino tentou resistir, mas ele não conseguiu. Ele chamou a garota, mas ela derrubou o estranho no chão e não deixou que ele se movesse. Nessa luta, a sorte estava do lado da garota. O menino se voltou para a garota de novo e perguntou como ela ousava atacá-lo. A garota não sabe quem é o menino nas roupas de aristocrata, e provavelmente ele tem grandes recursos e oportunidades para se vingar da garota por sua insolência. Rose respondeu que sente muito, mas não pode ceder a ele, já que é uma questão de vida ou morte para ela. Apenas um deles vai conseguir o sino de seda, e não tem outra maneira. O menino ouviu a garota e olhou para ela com atenção, mas percebeu que precisava mudar de tática, já que a persuasão não lhe ajudaria ali. Ele reuniu suas forças e jogou a garota de lado. Talvez isso ajudasse a acabar com esse conflito sem sentido. Rose se sentou no chão, bastante surpresa com a força do menino. Ela se acalmou um pouco e olhou para ele, mas ele não parecia muito assustador, então talvez fosse possível negociar com ele. O menino também se recuperou um pouco do ataque inesperado dela, então ele olhou para ela, e por um momento, sentiu pena de Rose. A estranha garota parecia muito marcada, cansada e lamentável, então ele se pergunta quais eram os motivos dela para querer tanto sino de seda. Os jovens estão sentados em cantos diferentes, com o cobiçado sino de seda crescendo entre eles. Os dois viajaram muito para chegar ali, fazendo grandes esforços para encontrar a flor mágica e conquistá-la, mas agora tinha dois deles ali, e eles precisavam chegar a uma solução comum para acabar com o conflito. Alguns momentos se passaram em silêncio, e os dois se olharam de perto, mas a motivação da garota era muito mais forte, e para ela, aquela era uma questão de vida ou morte. Rose rapidamente se lançou para o sino de seda para arrancá-lo. O menino reagiu instantaneamente, mas já era tarde demais, e a garota arrancou a flor mágica pela raiz. Rose percebe que agora seu objetivo foi alcançado, então precisa se livrar do garoto urgente e voltar à propriedade de Cássia. O menino fica muito irritado com a garota que arrancou a flor bem diante de seus olhos. Ele não foi até lá para perder a oportunidade de conseguir a flor mágica, e também tem um bom motivo para escalar essa perigosa árvore. A garota aproveita seu sucesso, e ela finalmente conseguiu tomar posse do sino de seda. Agora ela precisa escapar e voltar para Cássia. O garoto olhou para a garota que tinha agarrado seu prêmio e tentou pará-la, mas foi inútil. Rose já tinha corrido para a beira da plataforma. Mas dessa vez a sorte se virou contra a garota. Rose correu tão rápido que se distraiu, e ela tropeçou em um galho, então o sapato escorregou do pé da garota e ela caiu. O menino viu que ela tinha caído de repente, então decidiu aproveitar a oportunidade e tentou agarrar ela pela barra do vestido. Então, ele conseguiu parar a garota, enquanto Rose olhou para seu rival e reclamou que estava vendo tudo flutuando, se sentindo muito mal. Ele ficou confuso com isso, mas logo percebeu o motivo, e viu arranhões nas mãos e no rosto dela, percebendo que ela estava subindo na árvore sem qualquer proteção. Ela está toda espetada com espinhos venenosos. Agora, o corpo da garota está envenenado, então ela está em perigo.
O menino tem um antídoto que pode eliminar o envenenamento, e ele ofereceu a ela trocar o sino de seda pelo antídoto, explicando que ela precisava urgentemente tomar o antídoto ou ela morreria. Mas a garota respondeu que não desistiria do sino de seda por nada no mundo, e na verdade ela não tem medo da morte, acreditando ter força suficiente para superar os efeitos do veneno. A garota está na beira da plataforma, mas de repente, ela perdeu a consciência. Rose caiu à beira da plataforma em direção ao chão, então o menino reagiu instantaneamente. Ele esticou o braço para a frente para pegar a garota pelo vestido, e essa era a última chance de salvá-la de cair. Então, a vida da garota pendia literalmente por um fio. Ele fez um último esforço, mas não conseguiu agarrá-la a tempo. Rose caiu do penhasco e voou para baixo, se perguntando se todos os esforços foram em vão, e ela morrerá tão estupidamente por causa do veneno. Mas não solta os sinos de seda jamais, pois essas flores custaram muito a ela. Ainda tem vida nela, e Rose reuniu os restos de sua força, tentando agarrar os espinhos afiados que envolvem a árvore por todos os lados. Esta é sua última tentativa de se manter viva, e de repente a queda da garota parou. Ela sentiu que conseguiu se agarrar a algo, então talvez ela ainda pudesse ser salva se fizesse a coisa certa. A garota abriu os olhos, e toda a adrenalina que corria por suas veias permitiu que ela recuperasse os sentidos por um tempo. Rose viu que sua manga estava presa em um grande espinho, e isso interrompeu a queda dela. Rose ficou muito feliz, já que agora ela seria salva. Mas ela precisava agir da maneira certa, sabendo que se pendurar em um pedaço de manga rasgada presa em um espinho afiado não é uma posição muito promissora. De repente a manga frágil do vestido velho da garota não suportou a tensão e rasgou, enquanto ela começou a cair mais uma vez. Dessa vez, ela deve pagar com sua vida por sua imprudência e sede de obter o sino de seda a qualquer custo. O menino se senta na beira da plataforma, olhando horrorizado para a garota que está caindo de uma altura impressionante. Não apenas a infeliz garota cai no abismo, mas também o sino de seda. Os olhos dela se arregalam de medo, percebendo que sua morte é inevitável. Ela estava tão ansiosa para começar uma nova vida no palácio de Cássia, mas o destino foi implacável com ela de novo. Rose não quer morrer, então ela luta até o fim, tentando agarrar mais espinhos afiados com suas últimas forças, mas ela falha. Um fim triste é inevitável. Mas de repente, uma voz feminina familiar disse que o teste deveria terminar agora. Com um aceno de mão, um feitiço mágico é lançado e a misteriosa feiticeira faz um milagre. Ela se revelou ser Cássia, lançando um feitiço mágico que desacelerou a queda da garota. Cássia pegou ela e abraçou, inesperadamente salvando Rose. Cássia examinou ela cuidadosamente e disse que agora ela estava segura, então não precisava ter medo, pois ela foi resgatada e está a salvo. A garota está semiconsciente nos braços da feiticeira, enquanto Cássia diz que ela fez um bom trabalho. A garota não pode acreditar que ainda está viva, e parece até um sonho para ela. Cássia deitou ela na grama macia, então Noah correu até ela, olhando sem entender por que ela está coberta de sangue. A feiticeira respondeu ao seu aprendiz que a garota se machucou nos espinhos venenosos, que estão densamente entrelaçados na árvore. Aparentemente, ela foi corajosa o bastante para subir até o topo da árvore sem qualquer proteção. Noah olhou para sua mestra, então ele deu os primeiros socorros a Rose tratando seus ferimentos. Noah relatou à feiticeira que tinha terminado, então Cássia respondeu que era hora de voltar para casa. Enquanto isso, a fada da floresta que comanda as correntes de ar observava atentamente o que estava acontecendo. Cássia pegou a garota nos braços para carregá-la até sua mansão. O espírito disse baixinho que pelo visto Cássia ainda tinha boas características no caráter. De repente, ela se virou e olhou para o espírito, e ouvindo as palavras que a fada tinha falado, Cássia admitiu que tudo nessa vida é possível. O espírito da floresta olhou para Cássia, com a misericórdia invadindo sua alma. Era muito raro que Cássia fosse tão gentil e compassiva, então algo nela realmente gostava dessa garota que queria conseguir a flor a qualquer custo. Noah também viu uma mudança em sua mestra rigorosa. O menino olhou para ela querendo dizer algo sobre isso, mas Cássia interrompeu seu aprendiz, dizendo para parar de falar bobagens. Ela claramente não gostava de discutir tópicos tão íntimos com os outros. Cássia e Noah pegaram Rose e seguiram para sua propriedade. O espírito da floresta os acompanhou, interessado em observar uma Cássia bondosa mostrando os melhores lados de sua personalidade. O menino ainda está em uma plataforma na copa de uma árvore alta, observando o que está acontecendo abaixo. O menino está feliz que a garota tenha sido resgatada e ainda esteja viva, e pensa sobre o que viu, e como a garota queria obter a flor mágica a qualquer custo. Ele nunca tinha visto antes tanta coragem e determinação, o que lhe agradou muito. De repente, o garoto nobre encontrou o sapato vermelho na beira da plataforma que a garota tinha perdido. Ele o pegou e examinou cuidadosamente, e talvez o menino encontre ela de novo para devolver o sapato a ela. A garota estava inconsciente nos braços da feiticeira Cássia. Noah tinha tratado e enfaixado bem seus ferimentos, mas a garota desenvolveu febre. Rose está delirante. O braço ferido da garota pende desamparadamente. As mãos dela são uma visão lamentável,
e estão finas graças à desnutrição e dificuldades. Além disso, essas mãos delicadas estão cobertas de feridas de espinhos afiados e venenosos. A garota está em um estado de esqueda, delirando e tendo visões. Rose chama por sua mãe, se lembrando de sua vida passada em Joseon. Aquela era uma vida muito difícil e perigosa. A visão da garota continua, e sua mãe está chorando de dor, em estado de histeria. Ela lembra de sua mãe. Da garota está de joelhos, rezando com lágrimas. Rose tenta se aproximar de sua mãe, e pergunta por que ela está chorando tanto, e o frio do inverno está furioso ao redor. No chão, na frente da mãe dela, jazem duas pessoas mortas, cobertas da cabeça aos pés com um cobertor. A mãe de Rose está ajoelhada, em estado de desespero e chorando amargamente. A garota sente muita pena de sua mãe. Rose se aproxima dela e lhe abraça, pedindo para a mãe tentar se acalmar e parar de chorar, já que lágrimas não ajudam a aliviar a dor, mas a mãe continua a lamentar inexoravelmente, sua perda é grande demais. A garota continua abraçando sua mãe, tentando confortá-la de alguma forma. Depois de alguns momentos, a menina também começa a chorar. A situação é demais para a garota, mas ela não pode fazer nada a respeito. As visões dela continuam, e está chovendo forte. A garota se senta ao lado de sua mãe, em frente ao senhor feudal. O aristocrata está repreendendo seus subordinados. O senhor diz que o miserável plebeu não tem permissão para tocar em seus livros, e esse ato será punido. Rose se ofende com a arrogância do senhor, mas a garota ouve as lições de moral dele. A chuva não para de cair, e a garota e sua mãe estão encharcadas até os ossos. O nobre rude e arrogante se volta para a garota e sua mãe novamente. O senhor disse aos seus servos que eles deveriam ser gratos a ele por sua misericórdia. O comportamento inadequado da garota poderia ter tido consequências mais graves. O nobre acrescentou que os miseráveis plebeus não devem esquecer suas origens humildes. As únicas posses que Rose e sua mãe têm são as roupas sujas que estão vestindo, e agora essas roupas estão não apenas sujas, mas também molhadas pela chuva torrencial. Rose olha para o aristocrata presunçoso, indignada. Mas a garota prudentemente permanece em silêncio, pois palavras desnecessárias podem resultar em uma punição muito severa de seu senhor feudal. O senhor se aproximou dela e lhe chamou pelo nome. O nome da garota é Rose. O nobre tem unhas muito longas e afiadas, que mais parecem garras de animal. O cavalheiro colocou uma garra afiada no pescoço fino de Rose e disse que ela e sua mãe não mereciam mais fazer parte da família Gassi. Rose não conseguia entender o que tinha feito de errado. A garota se lembrou de como tudo começou, e ela estava limpando a casa de seu mestre, tinha livros sobre uma mesa no quarto, e a garota se interessou por eles, mas não queria tocá-los, pois isso poderia irritar o senhor. Rose fazia a limpeza, mas a curiosidade tomou conta dela. Rose abriu o livro que estava sobre a mesa e começou a ler com interesse. De repente, um jovem cavalheiro entrou na sala e viu Rose com o livro e riu. A plebeia Rose estava lendo um livro, o que parecia muito engraçado para o jovem senhor. Ele começou a zombar de sua empregada, que achava que era digna de uma educação. O jovem mestre pegou o livro de Rose, pensou por um momento, e disse que depois de ler esse livro, a garota não precisaria mais ser sua empregada, o que fez o jovem mestre rir novamente. Rose caiu de joelhos diante de seu mestre. Rose ficou em silêncio, sem saber o que responder ao zombador. A garota não conseguia dizer se ele estava zangado com ela. O jovem ficou em silêncio, pensativo, e disse à garota que estava muito cansado de seus estudos naquele dia. Ele deveria ir às montanhas para caçar e conseguir caça fresca para o jantar. Rose pensou por um momento que na frente dela não estava um jovem cavalheiro, mas um tigre sanguinário e implacável, querendo devorar uma garota indefesa. Rose tenta afastar o predador feroz, e a garota não quer morrer, ela vai viver a qualquer custo. De repente, Rose acorda do pesadelo, e a garota está deitada em uma cama macia e quente, com suas feridas enfaixadas. Ela percebe que está na propriedade de Cássia de novo. Rose finalmente recobra a consciência, e ela fica feliz por ter sobrevivido depois de uma provação tão difícil. Mas ela percebe que perdeu o sino de seda, o que a assusta muito. Rose olha para suas mãos feridas pelos espinhos venenosos, elas estão bem enfaixadas e quase não doem mais. Suas mãos vão ficar bem, e ela está se recuperando. Ela se lembra do sino de seda de novo, e se pergunta se conseguiu recuperar a flor, então dúvida se realmente passou no teste. Ela precisa encontrar essa flor mágica, caso contrário, Cássia não permitirá que ela fique em sua propriedade e não lhe ensinará magia. Rose começou a entrar em pânico e procurar por todo canto, sob os travesseiros e debaixo do cobertor, pensando que talvez o sino de seda estivesse ali, mas ela não encontrou nada. De repente, Rose percebeu que tinha mais alguém no quarto além dela. Tinha uma garota desconhecida de pé ao lado da cama, perto da janela. Ela se virou para Rose, dizendo para ela não fazer tanto barulho, pois ela precisava descansar, e caso contrário suas feridas poderiam reabrir e causar complicações. A garota segurava um frasco com uma poção mágica na mão, e ela examinava o conteúdo do frasco murmurando algo para si mesma, dizendo que Rose deveria ter trazido um antídoto para o veneno dos espinhos.
A estranha se virou para encarar Rose, e ela olhou atentamente, e gostou muito dela, já que a aparência da garota era muito simpática e confiável. Rose notou que a garota era muito bonita e parecia ter bem inteligente, notando pelo olhar e pelos óculos dela. Na mão, a estranha segurava um antídoto, e depois de um momento, a estranha se aproximou desconfiada de Rose, pegou um frasco de antídoto de cor verde e despejou na boca da garota confusa. Isso foi feito para remover os efeitos do envenenamento pelos espinhos. Ficando surpresa pelo tratamento brusco, Rose gritou alto, e seu grito pôde ser ouvido por toda a propriedade de Cássia. Mas Rose engoliu a poção, apesar de seu gosto ser horrível. A garota não entendeu o que acabou de acontecer com ela. Ela olhou satisfeita para o frasco vazio e notou que Rose já tinha ingerido a dose certa do antídoto e agora ficaria bem, pois sua saúde não estaria mais ameaçada. A estranha de óculos agarrou Rose pelo vestido e a arrastou para algum lugar. Ela ficou indignada com esse tratamento e tentou falar com a médica, mas ela não prestou atenção em Rose. Ela jogou Rose para fora do quarto, deixando ela no corredor, dizendo a ela para sair e ficar fora de seu caminho. Rose percebeu imediatamente que nessa situação, seria melhor para ela recuar. A garota de óculos olhou para ela, e Rose está confusa, já que ela não sabe o que fazer ou dizer. Mas então ela reuniu seus pensamentos e percebeu o que precisava fazer. Ela decidiu seguir as instruções de sua salvadora, e apesar dela ser muito rude, essa garota foi uma ajuda inestimável ela, lhe dando um antídoto que salvou sua vida. E Rose ficou sozinha no corredor espaçoso da enorme propriedade de Cássia. Agora, Rose está sozinha, tentando reunir seus pensamentos e pensar no que deve fazer a seguir. Ela não entende por que ela salvou alguém que odeia tanto, e imagina que ela lhe odeia porque não entende que outro motivo ela lhe trataria tão mal. Rose não entende o que está acontecendo. Mas Rose decidiu não desanimar e lutar até o fim. Ela quer explorar e examinar a propriedade de Cássia. A garota olhou pela janela e viu toda a beleza do enorme castelo. Rose ficou muito curiosa para saber quanto custaria um castelo tão grande, e provavelmente, ela nunca conseguiria ganhar tanto dinheiro para comprá-lo. Mas na vida coisas inesperadas acontecem, e talvez Rose consiga ter uma moradia tão grandiosa um dia. A garota se cansou de olhar pela janela, e ela precisa entender exatamente onde está e para onde deve ir. É muito fácil se perder em um castelo tão grande, e ela se sentiu muito sozinha e esquecida por todos, enquanto realmente queria encontrar seu caminho. Ela olhou atentamente para suas mãos enfaixadas, e de repente se lembrou do menino com quem lutou no topo de uma árvore pelo direito de possuir um sino de seda. Ela quer entender quem é esse garoto e por que ele estava perto da flor mágica. De repente, Rose viu uma pétala de cor rosa, como as que crescem na árvore mágica de onde ela caiu. A garota se lembrou de sua queda e ficou muito assustada, principalmente porque perdeu o sino de seda. Lhe parece que ela falhou em sua missão e agora Cássia a mandará de volta para Joseon, onde uma existência miserável e curta espera, e isso é simplesmente insuportável para Rose. Mas inesperadamente, a feiticeira Cássia apareceu, sorriu e cumprimentou ela. Rose ficou muito surpresa com isso e se acalmou um pouco. Cássia convidou a garota para um chá no parque local. Rose e Cássia estão sentadas em uma mesa de jantar no belo parque, tomando chá e comendo doces deliciosos. A garota chamou a senhora da mansão de fada, e Cássia sorriu, sem entender por que Rose a chamava assim, mas isso agradou. Cássia olhou para a garota e perguntou a Rose se ela estava se sentindo bem, e se tinha tido uma boa noite de sono. Rose respondeu que estava bem, mas estava preocupada por ter perdido o sino de seda. Cássia olhou para a menina corajosa com admiração. Rose é muito pequena, mas ainda tem grande força de vontade e uma coragem infinita, e ela entendeu os sacrifícios que Rose teve que fazer para conseguir o sino de seda. Cássia rapidamente tranquilizou ela, dizendo que já tem o sino de seda e que ele está bem preservado. Agora, a propriedade dela não está ameaçada por nada já que ela será capaz de protegê-la com a flor mágica. Cássia explica que cumprirá sua promessa, pois Rose passou no teste com honra, e agora ela pode estudar em sua escola de magia. Mas a garota precisa descansar um pouco, e depois poderá começar a praticar magia. Rose está feliz por aprender magia com Cássia, mas está muito chateada porque perdeu o sino de seda no último momento e agora não pode se orgulhar de ter completado totalmente a tarefa. Rose não sabe o que fazer agora, porque ela realmente quer aprender magia com Cássia, mas parece que não merece isso, e a qualquer momento ela pode repreendê-la por não ter concluído a tarefa até o fim. Cássia olhou atentamente para a garota e perguntou a Rose se ela estava pensando em desistir do aprendizado de magia, e não acreditava que a garota pudesse desistir por uma razão tão infundada. Ela explicou que o sino de seda estava em suas mãos apenas por causa de Rose, então a garota não deve se culpar por nada. Ela também acha que Rose pagou um preço alto para conseguir a flor mágica, e isso é digno de gratidão. Rose pensou nas palavras de Cássia por um tempo, então ela tomou uma decisão. A garota tinha uma proposta que considerava justa na situação atual. Cássia olhou para Rose, e ela não parava de se surpreender com sua honestidade. A feiticeira ficou muito interessada no que Rose tinha a dizer, se perguntando se ela realmente desistiria de aprender pela paz de sua consciência.
Então, Rose olhou para Cássia e declarou decidida que a partir de agora, ela só será chamada de aprendiz potencial, pois ela quer conquistar o verdadeiro direito de ser treinada em conhecimentos mágicos. A feiticeira riu muito com a declaração da garota corajosa, e ela nunca tinha visto tanta simplicidade e honestidade. Estas são características que ela aprecia, mas Rose não consegue entender por que Cássia está rindo dela. A garota não quer recompensas imerecidas, ela será honesta até o fim. Cássia diz à garota que faz muito tempo desde que alguém falou com ela de maneira tão feroz e corajosa, e garante que ela sabe como valorizar essas qualidades nas pessoas. Cássia disse que atenderia ao pedido de sua protegida, mas dessa vez a tarefa seria muito mais difícil, então Rose ficou feliz que sua mentora lhe ouviu e atenderia ao seu pedido. A garota disse que está pronta para qualquer coisa. Ela não sabe de nada ainda e nem sabe como fazer, mas tentará resolver a tarefa sozinha, e então poderá aprender conhecimentos mágicos de Cássia com a consciência tranquila. De repente a feiticeira jogou um brownie para ela, e disse que a garota precisava se alimentar bem para cumprir a próxima tarefa. Cássia perguntou a ela qual era seu nome, e a garota respondeu que sua mãe lhe chamava de Pólen, que significa pólen de flor, mas que ela prefere seu nome verdadeiro, Rose. Rose come com prazer o bolo que Cássia jogou, e a feiticeira pensou por um momento, dizendo que o nome Rose combina muito bem com ela. Cássia apontou para um arbusto com rosas, achando que são flores lindas que têm espinhos afiados, assim como a garota Rose, uma combinação perfeita de beleza e força. Rose tocou as pétalas macias e os espinhos afiados da rosa, e percebeu sua verdadeira natureza. A garota combina a beleza de um caráter corajoso e honesto com resiliência e a capacidade de se defender. E ela ficou muito satisfeita que Cássia foi capaz de revelar sua essência. Cássia olhou para Rose e sorriu, dizendo que as aulas de treinamento mágico começarão em 3 dias, então a garota precisa se preparar e trocar de roupa, e as roupas novas estão na torre oeste do castelo de Cássia. De repente, uma chave apareceu nas mãos de Rose, que abre as portas da torre oeste do palácio de Cássia. A garota ficou surpresa, mas lembrou que estava com uma feiticeira, e para Cássia esses truques são triviais. Então ela ficou ainda mais feliz que Cássia lhe aceitou como sua aprendiz. A feiticeira ensinará magia à garota, algo com que ela sempre sonhou. Parece que finalmente o destino favoreceu ela. Rose se despediu de Cássia e se dirigiu à torre oeste do castelo. E ela quer vestir rápido uma roupa nova. A garota caminha pelo enorme corredor da mansão, e encontra a garota que lhe deu o antídoto. Ela fica feliz com esse encontro inesperado e cumprimenta a garota, chamando ela de irmãzinha e agradecendo pela ajuda, sabendo que o antídoto ajudou ela a lidar com o envenenamento pelos espinhos. Mas a garota de óculos não disse nada para Rose, apenas passou por ela e continuou com seus afazeres. Rose a chamou de novo e perguntou de onde ela era, já que talvez a garota também tivesse nascido em Joseon, assim como ela. A garota parou e pensou por um momento, mas respondeu que ela nasceu em outro lugar. Dá para ver pelo rosto de Rose que ela está intrigada pela pergunta, mas tenta não demonstrar. Ela apenas olhou atentamente para a garota e disse que sentia muito. Depois, ela se desculpou por ser intrometida e deixou ela sozinha. Rose seguiu para a torre oeste da mansão para trocar de roupa, e nota que é hora de deixar para trás os pensamentos sobre sua vida passada. Agora, ela não se verá mais como uma garota suja de Joseon. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Sino de Seda.